Ford F8 Big Job. O Ford F8 Big Job é um modelo clássico de caminhão produzido pela Ford. O F8 foi parte da linha de caminhões da Ford conhecida como Série F e foi lançado em 1948, como sucessor do modelo F7. A linha F da Ford é uma das mais populares e duradouras linhas de caminhões da história automotiva. Chegada no Brasil. Vamos entender como o Big Job chegou até o Brasil. A Ford iniciou suas atividades no mercado brasileiro em 24 de abril de 1919, após o fim da Primeira Guerra Mundial, em uma pequena instalação situada na Rua Florencio de Abreu, centro da capital paulista. A direção da Ford aprovou a instalação da primeira filial brasileira, onde na época foram investidos $25 mil. Depois a sede foi transferida para a Praça da República, até a inauguração em 1921. Inicialmente os automóveis e caminhões eram importados. Em 1921 a Ford inaugura a sede própria, filial brasileira na Rua Solon no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, em um prédio exclusivamente feito para funcionar como linha de montagem. A estrutura da Ford Motor Company contava com 124 funcionários, com capacidade diária de produção para 40 veículos. 1927, a Ford adquire novos terrenos no bairro do Ipiranga em São Paulo, para uma futura expansão. 1939, a Ford disponibiliza o motor Hércules diesel nos caminhões. Anos 1940. 1942, com a chegada da Segunda Guerra, a produção foi interrompida, levando a uma progressiva nacionalização de componentes. Esse fato iria levar a Ford a produzir veículos totalmente nacionalizados na década seguinte. Em 1945, termina a Segunda Grande Guerra, e os Estados Unidos foi a única nação desenvolvida ligada diretamente ao conflito, que se manteve sem maiores prejuízos, onde suas grandes montadoras aproveitaram a oportunidade e venderam para todo o planeta seus principais veículos. O caminhão Ford F8 Big Job 1951 foi um bom exemplo disso. O F7 e o F8 eram caminhões comerciais pesados, comercializados no Brasil, sob a marca Big Job, Grande Trabalho em português, a partir de 1951. Capacidade de carga 9.072 9.979 kg. 1951, inaugurada a nova fábrica da Ford no Brasil, no bairro do Ipiranga em São Paulo, para a montagem de automóveis americanos e europeus, caminhões, tratores e chassis de ônibus. 1955, as primeiras cabines de picapes e caminhões feitas com aço produzido em Volta Redonda, iniciam o programa de nacionalização da produção brasileira. No Brasil entre as décadas de 1950 a 1960, modelos como o Ford F8 Big Job eram dos preferidos na construção civil, e nos polos industriais recém-implantados nas grandes cidades, como São Paulo, ABC Paulista, e Rio de Janeiro. O modelo da Ford era disponibilizado na versão F8, Big Job 6x4, cavalo mecânico para puxar carretas, muito utilizado em regiões portuárias, como no Porto de Santos Litoral Paulista para transporte de grãos e container. A linha F de picapes e caminhões da Ford foi lançada em 1948, e compreendia os modelos de F1 a F8, sendo que F1 era a picape de meia tonelada, o tamanho e potência iam aumentando até os caminhões pesados F8, também chamados de Big Job, ou trabalho pesado em português. Em 1951, foi feita uma reestilização na grade, e alguns detalhes, que seguiu sem grandes mudanças até o ano seguinte. Temos aqui um anúncio da época, onde a Ford anuncia o sistema piloto de energia para economia de combustível. Porém o tempo é impiedoso com tudo e com todos, e até para esse gigante de guerra, o tempo passou e ele se deteriorou. No final da década de 70 e anos 80, feirantes e comerciantes de hortifrutis, peixarias e outros comércios, utilizavam os poucos modelos que sobraram no mercado. A desvalorização foi tamanha, que comprava-se um caminhão Ford F8 Big Job, literalmente a preço de banana,
Era bastante comum ver modelos sucateados em feiras, muitos também eram vistos abandonados em terrenos baldios e nas ruas. No Brasil no final dos anos 40, e início da década de 50, os Ford Big Job foram os verdadeiros reis da estrada. Com seus possantes motores V8, eram objeto de desejo dos caminhoneiros, e tinham poucos concorrentes à altura. Só perderam seu posto quando começaram a aparecer os Fenemé, Scania e Mercedes-Benz produzidos no país. Ele era também chamado de truque-arrastão, não tinham freios em seus cubos, portanto o caminhão ficava só com o freio da tração e da frente. O chassi tinha um feixe de molas fixo em cada lado e se encaixavam no eixo. Motor. Originalmente nos Estados Unidos os motores eram Flathead V8, de 1948 a 1951, nos F7 e nos F8. Lincoln Y-Block, EAM, de 1952 a 1955, apenas nos F8. De 1952 a 1955, 317 SID V8, com válvulas suspensas, EAM 3900 RPM apenas nos F8. F8 Big Job para 7.000 kg, de 1951 a 1952, aqui no Brasil, motor V8 a gasolina 145 HP. Aqui fica alguns detalhes, pois devido a muitas mudanças não obtivemos dados específicos por ano e modelo. Informações de antigos proprietários dizem que o F8 teve 3 versões de motores. Motor a gasolina V8. Motor diesel Buda. Motor diesel Hércules. Mais tarde os motores a gasolina passaram a ser substituídos por motorização a diesel. Nos Ford, a maioria desses novos motores eram da marca Hércules, Hércules Motor Corp. Depois absorvida pela White Truck. Frases de motoristas da época. 1. O Ford F8 marcou época. Essa linha de caminhões F foi lançada em 2 modelos, de 1948 a 1951, e o F8 motor de 8 cilindros Rock era mais potente, ambos a gasolina e era reduzido. Um outro detalhe, o F8 era equipado original com freio a ar. 2. O motor Hércules a diesel automotivo, surgiu em 1946 e era adaptado em alguns caminhões. 3. Em 1954 surgiu o F8, era também a gasolina, e como bebia. 4. O F8 era 5 marchas, e a reduzida no diferencial era ar, o freio a ar era diferente do F7, que era freio a óleo, e a reduzida era acionada a vácuo. 5. O motor original do F8 era um V8 a gasolina, mas com o aumento do preço da gasolina no início da década de 60, foram substituídos por motores a diesel. Os mais usados eram o Perkins 6 cilindros em linha, e os motores Mercedes, também em linha. 6. O F8 Big Job com o motor original queimava muita junta do cabeçote, sem dizer que era fraco para o conjunto, ele era equipado com câmbio 5 marchas, freio a ar, reduzida a vácuo, rodas raiadas. Transmissão. Overdrive de 5 velocidades, no F7 e no F8. Transmissão direta de 5 velocidades, no F7 e no F8. Na segunda metade da década de 1990, com a explosão das restaurações de carros antigos, caminhões e utilitários também entraram no radar de colecionadores e revendedores. Hoje um modelo devidamente restaurado pode custar entre R$100 mil e R$250 mil. Bem amigos do canal Afomec, trouxemos aqui mais uma lenda das estradas do Brasil, o F8 Big Job, um veículo histórico e pouco conhecido nos dias atuais, também de difícil obtenção de dados. Mesmo assim, a equipe Afomec não poupou esforços para trazer o básico para o seu conhecimento. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, também deixe seu comentário, principalmente se dirigiu ou conhece detalhes dessa maravilhosa máquina. Se aprendeu algo sobre o F8, ao menos da sua existência, deixe um like. Abraço e até a próxima, e bem-vindo à família que tem óleo no sangue.